Começo de ano, claro, as pessoas muito preocupadas, né, com o seu bolso, devem se preocupar, né? Elas devem se preocupar. Olha, é tanta coisa. Tivemos aí um opcional no ano passado, né, tratando de renegociação de dívidas. Só que essa renegociação foi muito boa, né, e muita adesão, uma adesão alta, segundo o juiz Alexandre Abreu, pode causar alguns problemas se a pessoa não tiver um certo controle. Ela tem que ter ali, como tendo em vista o pagamento dessas dívidas e não fazer outras. Só que essa possibilidade existe, não é isso, juiz? Juiz Alexandre Abreu, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião mais uma vez. Bom dia, Adalberto, bom dia, Marcos Vinícius, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, a gente precisa compreender um novo momento da economia do Brasil a partir da preocupação com o consumidor. Nós estamos lidando com uma situação em que houve, em princípio, um grande estímulo ao consumo, até como motor de crescimento econômico. A expectativa era um projeto que desse um certo ciclo. Quanto mais sociedade comprasse, mais as indústrias cresceriam, mais empregos teríamos, mais pessoas com capacidade de compra existiriam. Isso, infelizmente, não se confirmou. O que nós passamos a assistir foi um desenvolvimento de uma tecnologia que ocupou espaços de pessoas. Nós assistimos uma invasão de um comércio exterior, fortalecendo indústrias estrangeiras. Então, toda a circunstância que faria com que o ciclo virtuoso ocorresse, não foi possível. E o que nós assistimos foi uma sociedade que, estimulada à compra, ao consumo, não viu um retorno financeiro que mantivesse essa alimentação. E a falta desse retorno levou essa sociedade a uma posição de endividamento. Esse problema é um problema de longo prazo, Adalberto, não é uma coisa recente, e é discutido no judiciário já há bastante tempo, tanto que nós iniciamos em algumas experiências no Brasil, e eu destaco o Rio Grande do Sul, as ações de investimento para o tratamento do superendividamento. A ação de investimento para tratamento de superendividamento coincide com o que nós chamamos de cidadania financeira, ou seja, de reconhecer o cidadão como um sujeito que tem direito a ter acesso aos recursos financeiros compatíveis com suas necessidades e orientado qualificadamente a usar isso em benefício pessoal e não em benefício da economia nacional. E isso se choca com algumas medidas que nós assistimos, que dá um paliativo em que você sai de uma situação de endividamento temporária com oferta de algumas propostas, alguns recursos, alguns abatimentos, mas que não lhe prepara, não lhe capacita até para ser resistente ao retorno ao consumo exagerado e novamente ao superendividamento. Então, o Poder Judiciário tem estado atento a essa situação, em que uma aparente melhoria da individualidade de situação econômica nada mais é do que um refresco para um risco de novo agravamento da situação financeira. Juiz, o senhor é o titular do 5º Juizado Especial Cível de Relações de Consumo, que fica aqui na universidade, né, na UFMA. Como tem sido essa procura por conta desse aspecto, né, a coisa do endividamento? O que vocês têm recebido de demandas e como é esse perfil, né, enquanto quantitativos, digamos assim, lá no juizado? Então, o juizado especial, ela tem uma característica diferenciada. É uma justiça que se oferece em favor, na sua grande maioria, do cidadão. E o cidadão que nos procura, ele não nos procura com uma condição de endividamento inicial. Ele nos procura com uma situação de questionamentos de dívidas sobre as quais ele está se vendo obrigado a pagar. Até porque, dada uma complexidade de tratamento, a lei que regulamenta o tratamento adequado do superendividamento guarda uma complexidade e merece ser trabalhada de forma diferenciada. Mas
O que nós estamos percebendo no dia a dia, no atendimento ao cidadão, é que ele revela a sua incapacidade de pagamento. Nós precisamos compreender o mundo moderno como um mundo de ofertas. É claro, dentro de uma casa, cada filho quer um celular, a família quer uma TV a cabo, todo mundo quer conforto, isso é compreensível. E o mais interessante, Adalberto, e esse é o ponto de talvez de grande mudança que nós estamos assistindo, é que quando a gente tentou trabalhar o consumidor no conceito de melhoramento de consciência de compra e não conseguimos uma política que desenvolvesse isso, nós começamos a usar uma nova estratégia, que é a estratégia da responsabilidade de quem libera financiamento. A partir de agora, a responsabilidade passa a ser também das instituições financeiras. Existe nessa lei, a lei 14.181 de 2021, que é a lei do superendividamento, a leitura de que quem financia tem que reconhecer as dificuldades vividas pelo consumidor para não trazer para ele uma situação mais agravada do que existia antes. Isso está em vigor? Já está em vigor. E como é que isso funciona na prática? A pessoa vai lá, eu quero um empréstimo, enfim, a empresa que presta que vai prestar esse serviço, ela vai fazer essa análise da pessoa que está querendo lá, enfim, propondo, e ela vai dizer, olha, tu não tem como ter esse quantitativo, vai ter quanto? Esse bem aqui. Exatamente, essa que é a definição. Só para você ter uma ideia, eu recentemente aqui no 5º Juizado tomei uma decisão, existem aí umas empresas que se apresentam para negociar dívida. Sim. Nessa empresa em especial, ela coloca o cidadão para assinar um documento dizendo que ele se encontra em situação de endividamento ou superendividamento. E logo em seguida, nesse mesmo documento, ele assume com essa empresa facilitadora uma dívida de 40 mil. Ora, como é que uma instituição reconhece que a pessoa está endividada e eleva o grau de endividamento dela? Então, nós anulamos esse negócio, anulamos esse contrato e, muito certamente, essa empresa vai ser penalizada por estar agravando a condição de endividamento. Então, as empresas têm a capacidade de perceber isso. E quando elas se apresentam com essa proposta de que vai facilitar, aumentando o grau de endividamento, ela está violando a lei. E ao violar está agindo de má fé, né? De má fé. E quando ela viola essa lei, há direito ao consumidor, analisado, é claro, cada peculiaridade de situação, de pedir a anulação desse endividamento complementar. É o caso clássico, e eu aproveito essa porta de diálogo com a sociedade. É o caso clássico da pessoa que tirou o carro financiado e aparece uma empresa que diz, vamos diminuir o valor da parcela. Aí você vai nessa empresa, essa empresa te cobra um valor substancial, bota você para assinar um documento dizendo que você está super endividado para que com esse documento eles aleguem que vão conseguir diminuir o valor da prestação do carro, só que quando você soma a proposta, porque isso nem sequer é possível, não é possível, mas vamos imaginar que fosse, quando você soma a proposta da redução da parcela do veículo com a proposta de pagamento dessa intermediadora, o valor da dívida ainda é maior do que o que você tinha originariamente. Então, Adalberto, é necessário que a gente compreenda essa situação. A responsabilidade do endividamento, é claro, em primeiro passo, é do indivíduo, que ele deve ter consciência dos seus limites, mas não é só mais dele, é também de quem libera empréstimo, porque do contrário nós vamos entrar em situações de extremo agravamento. E eu não estou falando sequer de fraude aqui, eu estou falando de situações regulares e legítimas, mas que são regulares, são legítimas, mas seriam eticamente questionáveis, porque você está lidando com alguém em uma situação de endividamento e empurrando essa pessoa para um endividamento
ainda maior. É uma questão ética, juiz, em mão dupla, né? Da pessoa, né, que propõe ali, que quer ter um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, que ela tem que analisar a sua situação, a sua verdadeira situação, e também das empresas que prestam esse serviço, dando ali, enfim, dinheiro, né, os bancos, né, e coisas do tipo. Isso aí é um avanço, não tem o que se discutir. Muito bem-vindo, enfim, maravilha. Mas esse mecanismo, ele tem como avançar para outras áreas, que a gente sabe que tem abusos, né? Abusos de empresas e em outros setores também, em vários outros. Enfim, existe a possibilidade, vocês vislumbram alguma coisa nesse sentido? Existe alguma coisa no Congresso, enfim, para alguma proposta de avançar nesse sentido, responsabilizar empresas, enfim, esses entes aí comerciais, né? Nesse sentido, de ter uma responsabilidade maior pela pessoa que tem ali, que ele tem como um cliente, né? Olha, Adalberto, tem, e graças a Deus ela já está à disposição da sociedade. Entenda essa condição do compromisso da boa-fé. O compromisso da boa-fé está associado à clareza com que eu converso com você, ofereço meu serviço para você, e você, ao receber essa compreensão, contrata meu serviço. Vamos imaginar o seguinte, eu sou, e aqui eu vou entrar na área da saúde, que é uma área que eu gosto muito de exemplificar. Eu sou um cardiologista, você me procura com um problema de coração, e eu, ao analisar seu problema de coração, identifico que aquele problema tem uma solução na minha área de competência e visão. E não observo que a solução que te ofereço, por exemplo, o medicamento, vai atingir o teu estágio de cognição. Afeta a tua cognição. Então, é responsabilidade do médico estabelecer com o paciente um diálogo que oriente a ele. Olha, esse remédio faz bem para o coração, mas se você tiver uma deficiência, pode atingir sua capacidade de cognição. Então, estenda isso para tudo. Por exemplo, eu vou contratar uma empresa para fazer um segundo pavimento na minha casa. Essa empresa sabe fazer segundo pavimento, mas ela não percebe que, ao construir esse segundo pavimento, está comprometendo, por exemplo, uma relação de vizinhança, porque está violando o direito do vizinho. Sim. Então, como é que eu vou contratar alguém que não sabe me informar sobre todos os efeitos dessas questões? E assim a gente vai estendendo para todos os ambientes. Um efeito muito bom nessa questão é o que nós temos chamados de linguagem simples. A linguagem simples é um fenômeno que chegou mundialmente, no Brasil está sendo bastante cobrado a partir do poder público, mas serve também para as iniciativas privadas, em que você consegue usar um diálogo compreensível. Você que é da área de comunicação sabe muito bem disso. Comunicar não é eu informar, é a informação ser capturada, compreendida pelo receptor. Então, não é uma contratação de boa fé quando eu jogo para você informações que não lhe são absorvidas. Nós, juízes, estamos enfrentando isso nas decisões que nós tomamos. Nós estamos reformulando nosso jeito de escrever para que cada decisão nossa seja compreendida por aquele que é destinatário. Então, essa é a nova visão do mundo moderno sobre boa-fé. E quem não estiver fazendo isso, está fazendo o inverso, ou seja, má-fé. E por agir de má-fé, deve ser responsabilizado pelos atos que pratica. E quais são as sanções nesses casos, juiz? Bom, as sanções são das mais variadas possíveis. Desde a anulação dos compromissos que são feitos quando a pessoa não tem a consciência devida do que está sendo assumido, e também as reparações para isso. Quando identificado que há uma prática coletivizada,
Órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, podem promover ações coletivas e outras agências reguladoras, como o Banco Central, a Agência Nacional de Saúde ou outras mais, podem tomar uma medida de ordem administrativa de caráter punitivo e sancionatório para aquelas instituições, como é o caso que está sendo discutido hoje das maquininhas de cartão de crédito que embutem dentro dos seus parcelamentos cobranças extraordinárias. Então, todas essas questões que extrapolam a informação, o conhecimento, que a aceitação do consumidor foi feita de forma equivocada por falta de informação bastante de quem oferece o produto, leva o consumidor o direito a essas revisões contratuais e, eventualmente, olha bem a diferença, revisão contratual, eventualmente anulação. Por que a gente faz essa divisão? Por exemplo, se eu tomei um empréstimo e recebi dinheiro, eu tenho que pagar pelo dinheiro. Se o contrato é abusivo, eu vou reformular o contrato, mas não vou isentar quem recebeu o dinheiro de pagar. Tá? Então é importante que isso fique bem claro. A revisão contratual é uma etapa, o abuso excessivo, toda uma ocorrência excessiva pode levar à anulação, cada um dentro da medida do que é justo também em face de quem recebe benefício. Juiz, para a gente finalizar de maneira bem objetiva, são dois casos, né? A pessoa que já contraiu, aliás, que não contraiu esse empréstimo ou que esteja em um empréstimo, enfim, ela deve evitar, deve se informar para que não entre numa tal de uma renegociação que piore a sua situação. E a outra já estou atolado, digamos assim. O que essas duas pessoas, aliás, a primeira a gente já disse, é óbvio, né? Prestar atenção. Mas quem já está atolado, o que essa pessoa deve fazer? Bom, nós temos hoje um processo chamado de tratamento ao superendividamento. Adalberto, a gente tem escutado muito a questão da Oi entrou em recuperação judicial, 123 Milhas entrou em recuperação judicial. O que significa uma recuperação judicial de uma empresa? É um período de carência, que ela não paga nada, e um período subsequente que ela vai pagar no limite da sua capacidade. Vamos imaginar isso no cidadão. O cidadão que está em situação que não consegue pagar suas dívidas sem comprometer sua sobrevivência. Então, esse cidadão entra com um pedido, esse pedido não é no juizado, é numa vara civil, ele conta com a presença da defensoria, ele pode buscar o PROCON e buscar um processo de negociação administrativo, mas nesses moldes, ele passa 6 meses sem pagar as dívidas para justamente se organizar e passa a pagar as dívidas não na forma do contrato, mas numa nova modalidade em que esse pagamento vai ser, em 5 anos, todas as dívidas que ele possui no limite do que ele pode pagar. E se chegar ao final dos 5 anos ele ainda tiver dívida? Pela regra da lei, ele não estaria mais obrigado a pagar nada após os 5 anos. Mas isso não é prejuízo a quem cedeu esse empréstimo? Aí nós voltamos ao conceito da responsabilidade. Quem cedeu o empréstimo em demasia para quem não tinha capacidade de pagamento e colocou essa pessoa numa situação de superendividamento é corresponsável e, portanto, vai ser penalizado pelo não recebimento da totalidade da dívida, até porque foi ele que provocou essa situação. É como dar um carro para uma criança dirigir. É isso aí. Juiz Alexandre Abreu, responsável aí, né, titular do 5º Juizado Especial Cível e de Relações de Consumo, muito obrigado pelas informações, falou aqui sobre equilíbrio financeiro, a gente espera o senhor mais uma vez aqui para falar de outras coisas, diversas coisas no caso. Muito obrigado, Juiz Alexandre, bom dia. Bom dia, um grande abraço, feliz 2024 para todos que nos ouvem. Para todos nós. E assim a gente termina o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, voltando amanhã, Marcos Vinícius, estaremos de volta às 7h10 aqui. Vocês ficam com o Marcos Vinícius agora com Sessão das 8, melhor do pop nacional e internacional. Até amanhã.